Você gosta de mistérios? De vagar pela enigmática névoa do inexplicável? Ótimo! Eu sou Murk, e aqui você encontrará o que procurava. Bem-vindo aos meus domínios. Verdade se dissolve na névoa. Na manhã de 1º de dezembro de 1948, uma cena perturbadora começou a se desenhar nas areias de Somerton Beach, em Adelaide, Austrália. Um homem não identificado foi encontrado morto, elegantemente vestido com um terno completo, mas sem sinais aparentes de violência. Até hoje, mais de 7 décadas depois, seu caso continua sendo um dos maiores enigmas criminais da história moderna. Este é o mistério do homem de Somerton. Você consegue imaginar? Caminhar pela praia e se deparar com um corpo sem vida, bem arrumado, mas sem nenhuma pista clara de quem ele era ou do que havia acontecido. Este é apenas o início de uma história que mergulha em segredos, códigos misteriosos, espiões da Guerra Fria e perguntas que até hoje permanecem sem resposta. Enquanto você assiste, pense comigo. Será que este caso é fruto de uma conspiração internacional, um assassinato planejado ou apenas um trágico acidente? Prepare-se, porque o que você vai ouvir é um mergulho profundo em um dos maiores mistérios criminais da Austrália. O corpo foi descoberto recostado contra uma muralha de pedras, com as pernas estendidas e os pés cruzados. O homem parecia estar apenas dormindo, o rosto sereno. No entanto, ao examinar mais de perto, notaram que estava morto. Os bolsos de suas roupas continham objetos comuns: um bilhete de ônibus não usado, um pente americano, um maço de cigarros parcialmente fumado. Mas algo chamava a atenção. Todas as etiquetas de suas roupas haviam sido meticulosamente removidas, eliminando qualquer pista de sua identidade. E aqui surge a primeira pergunta que ecoa até hoje. Por que alguém removeria todas as etiquetas de um homem como se quisesse apagar completamente sua existência? Seria um esforço para esconder sua origem ou apenas um detalhe sem importância? Durante a autópsia, os médicos não encontraram sinais óbvios de violência, mas observaram uma congestão significativa em vários órgãos e sangue em seu estômago, sugerindo possível envenenamento. Mas o mais intrigante, nenhum traço de substância tóxica foi encontrado. Como um homem pode morrer de veneno sem deixar rastros químicos? É como se alguém tivesse usado um método invisível, algo que nem a ciência da época podia detectar. E você, que está assistindo agora, se fosse um veneno, que tipo de substância poderia desaparecer do corpo sem deixar marcas? A investigação seguiu, mas a identidade do homem continuava um mistério. Sua impressão digital foi comparada a registros internacionais, mas não houve correspondência. Nenhuma pessoa desaparecida correspondia à sua descrição. Era como se ele tivesse surgido do nada, vivido nas sombras e desaparecido sem deixar nome. Meses depois, uma descoberta adicionaria ainda mais complexidade ao enigma. Dentro do bolso oculto de sua calça, foi encontrada uma pequena tira de papel com 2 palavras impressas. Tamam Shudi, expressão em persa que significa terminado ou acabado. Essa frase era usada no final de poemas do Rubaiyat de Omar Khayyam, uma obra clássica da literatura persa. Mas de onde teria vindo esse fragmento? Investigadores iniciaram buscas intensas, até que um exemplar do Rubaiyat foi encontrado misteriosamente no banco traseiro de um carro abandonado, não muito longe da cena do crime. E, pasmem, da última página desse livro havia sido arrancado exatamente o pedaço de papel que continha as palavras Tamam Shudi. E aqui eu lhe pergunto, seria isso apenas uma coincidência? Ou um recado deixado pelo próprio homem em seus momentos finais? No interior do livro foram encontradas anotações estranhas, uma sequência de letras aparentemente aleatórias, que muitos acreditam ser um código. Até hoje, criptógrafos, amadores e especialistas da inteligência
tentaram decifrá-lo, mas nunca chegaram a uma resposta definitiva. Imagine você receber um código sem solução, um enigma sem chave, e perceber que talvez esse pedaço de papel fosse a única mensagem deixada por um homem prestes a morrer. Mas a história ainda ficaria mais sombria. O livro também continha um número de telefone escrito. Esse número levou os investigadores até uma enfermeira chamada Joe Thompson, que morava perto da praia onde o corpo foi encontrado. Joe sempre negou conhecer o homem, mas testemunhas afirmaram que, ao ver um molde em gesso do rosto dele, ela reagiu com um choque, como se o reconhecesse. Por que ela esconderia sua ligação com o homem? Estaria tentando se proteger? Ou havia algo mais obscuro por trás de sua história? Joe se manteve em silêncio até sua morte, deixando apenas mais perguntas. E se eu lhe dissesse que algumas teorias apontam que ela pode ter sido uma peça-chave nesse quebra-cabeça, talvez conectada a segredos da Guerra Fria? Com o envolvimento de Joe Thompson, o mistério tomou novos rumos. Alguns investigadores acreditam que o homem de Somerton poderia ter sido um espião. A época era de tensão máxima. A Guerra Fria estava no auge. A Austrália mantinha laços estreitos com os Estados Unidos e o Reino Unido, e Adelaide era sede de bases militares estratégicas. Espionagem não era apenas uma teoria, menos era uma realidade presente. Mas será que o homem encontrado na praia de Somerton foi vítima de uma missão secreta mal sucedida? Teria sido silenciado por saber demais? Ou será que Taman Shudi era sua própria mensagem final, sinalizando que sua missão havia terminado? Pense comigo. Você acredita que era um espião abatido em solo australiano? Ou apenas um homem comum arrastado para um jogo maior do que ele? As roupas elegantes, os sapatos impecavelmente limpos, tudo parecia planejado para reforçar uma identidade enigmática. Até hoje, especialistas discutem como era possível que, se o homem tivesse caminhado pela areia, seus sapatos estivessem tão bem cuidados. Será que ele foi colocado ali depois da morte? Um detalhe sombrio se soma. Testes realizados em décadas recentes no cabelo do homem de Somerton revelaram níveis anormais de chumbo, sugerindo exposição a metais pesados. Isso reacendeu teorias de envenenamento lento, ou até mesmo o uso de substâncias químicas experimentais. Mas, novamente, nenhuma conclusão definitiva. E aqui surge outra pergunta que deixo a você, espectador. Se alguém realmente quisesse eliminar esse homem sem deixar rastros, que tipo de substância usaria? Em 1948, o mistério não morreu com o corpo. Em 2009, investigadores revelaram que uma das anotações do Rubaiyat poderia ser interpretada como uma versão cifrada de nomes ou locais. Outros afirmam que poderia ser um simples rabisco sem significado. Mas quando se trata do homem de Somerton, nada é simples. Nos últimos anos, a ciência trouxe novas esperanças para solucionar o caso. Em 2021, o corpo foi exumado para exames de DNA. Pesquisadores de genealogia forense menos a mesma técnica usada para resolver crimes frios. Emityudu, o mundo, começaram a traçar uma possível árvore genealógica. Então, em 2022, uma revelação chocante veio à tona. O professor Derek Abbott, em parceria com a genealogista Colleen Fitzpatrick, anunciou que, após extensos testes de DNA, havia uma correspondência plausível. O homem de Somerton poderia ser Carl Charles Webb, um engenheiro elétrico e fabricante de instrumentos nascido em 1905 em Melbourne. Mas mesmo essa descoberta trouxe mais perguntas do que respostas. Charles Webb não tinha registros conhecidos que conectassem sua vida a Adelaide, tampouco laços claros com espionagem. Seu desaparecimento nunca havia sido oficialmente registrado. Se ele realmente fosse o homem de Somerton, por que sua morte foi cercada de tantos elementos estranhos? E aqui deixo uma reflexão direta para você. Será que finalmente descobrimos quem ele era?
Ou apenas demos um nome a um fantasma cuja história real permanece enterrada nas sombras? Alguns acreditam que Webb era apenas um homem comum em meio a circunstâncias extraordinárias. Outros, que essa identificação é apenas mais um desvio para esconder a verdade incômoda. Que o homem de Somerton era parte de uma rede internacional de espionagem e foi executado com precisão cirúrgica. E quanto a Joe Thompson, teria sido apenas uma coincidência que seu número estivesse no livro, ou ela escondia segredos que jamais poderiam vir à luz? Hoje, mais de 70 anos depois, o caso continua a fascinar e assombrar. Um corpo elegante sem identidade, uma frase em persa arrancada de um livro, um código indecifrado rabiscado nas páginas, uma mulher misteriosa que negou até o fim, e uma possível identidade que não encerra o enigma. Afinal, o que realmente aconteceu naquela praia tranquila em 1948? E aqui eu lhe pergunto, mais uma vez, você acredita que o caso do homem de Somerton será finalmente resolvido? Ou que continuará para sempre como um dos enigmas mais sombrios da história humana? Porque no final, talvez Tamanchud, terminado, nunca tenha sido sobre o fim da vida daquele homem. Talvez tenha sido sobre o fim da verdade. Você gostou deste mistério? E qual a sua teoria? Deixe nos comentários o que você acha. E se gostou, então, curta e compartilhe. Eu sou Murk e aguardo você no próximo mistério.